Pessoal, quando nós fazemos uma retrospectiva dentro daquilo que possamos abordar da trajetória humanoide até chegar aqui, é curioso porque, inclusive, nós faláramos em outros vídeos do Cacau que quando nós consideramos, por exemplo, a parte que a gente consegue ver com o nosso olho humano e somado a isso, equipamentos como telescópio que fazem aí percepções diferenciadas que a olho nu nós não conseguiríamos alcançar, até mesmo as microscopias, nós conseguimos aí com a nossa visão em torno de 4% de tudo que existe, considerando um mundo material, envolvendo aí o universo. Então a gente tem aí no universo 70% que é a chamada energia negra, que nós não vemos, e temos aí em torno de uns 26% considerado energia exótica. Nesse sentido, aquilo que nós conseguimos com os nossos sentidos de visão ver é em torno de 0,5%. Somado-se às circuitarias de aparelhos que nós temos, dá aí em torno de 4%. Então, na verdade, a gente tem a maior parte aí do que acontece, considerando apenas o mundo material, o universo, com suas galáxias, os seus sistemas estelares, que a gente não vê. Agora, poderia ter incluído o mundo dos espíritos aí? Não sabemos. No entanto, nós poderíamos considerar que, se considerando o mundo material, a gente só vê 4%, se a gente falar do mundo espiritual, isso ainda diminui mais a parte que nós vemos, porque nós temos, como Emmanuel vai dizer, em Trajetória das Almas, que traz para nós a insuficiência dos nossos sentidos corpóreos. E nesse sentido, aquilo que nós fazemos de apreensões daquilo que nos envolve é ínfimo, pela mesma limitação sensorial que nós temos. Por isso que quando a gente fala da mediunidade, que é um sexto sentido, esse é um areal que o espírito bem intencionado pode ir galgando percepções novas e que de início o indivíduo inclusive pode assustar, porque acha que está ficando louco pelas percepções táticas que possa estar tendo, de evidência, de audiência, mas que nada mais é do que uma mediunidade que tem a ver com esse sexto sentido, que coloca esse indivíduo em contato com o mundo invisível para os nossos sentidos físicos, enquanto aí visão, audição, olfato, tato e paladar. Por isso que à medida que o indivíduo ele avança em moralidade, ele vai se tornando capaz de desenvolver intuições, inspirações, que vão dando a ele novos areais, porque suplanta o sentido corpóreo, visto que são avanços que o espírito, no caso encarnado, então essa alma, vai fazendo. Porque se nós considerarmos, por exemplo, a parcela de espíritos desencarnados que estão em condições piores do que aqueles aqui na Terra, em regiões, seja umbralinas, nas suas gradações, nós temos aí a região trevosa, a região abissal, fica mais abaixo, o Vale dos Suicidas, que é um local à parte. Se nós pegarmos esse areal, esse cômputo, vai trazer para nós de regiões que podem estar aí há mais de 1000 anos atrás de nós.
porque inclusive quando maiores ali que faziam parte da equipe do Chico desejaram excursionar em regiões sombrias para escrever sobre isso, como o André Luiz, o Emmanuel e outros ali daquela equipe do trabalho que fazia vir a lume os livros pela psicografia do Chico, que estavam sob uma coordenação de uma espiritualidade superior, que por sua vez é conduzida pela égide do Cristo. Mas quando alguns benfeitores ali do Chico desejaram escrever sobre os umbrais inferiores e, portanto, excursionar em determinadas regiões complexas, moralmente falando, sombrias, para trazer escrito sobre isso, foi vedado pela espiritualidade maior. Então, nós poderíamos dizer que não só referente àquilo que é material a gente vê muito pouco, percebe muito pouco, mas se nós considerarmos a questão de espíritos em situação de sofrimento, em outras dimensões próximas aqui à Terra, nós alcançamos muito pouco do conhecimento sobre determinadas regiões de dor e de pungência que existem no astral inferior. E que, portanto, nós poderíamos dizer que, em se tratando aqui da Terra, fazem parte da psicosfera da Terra, mas mostra que existem regiões onde as pungências, as expiações, as dores que os espíritos vivem, nós não conseguimos ter uma noção de pronto do como acontece isso e do que ocorre ali. Mas sabemos que aquele espírito encarnado hoje na Terra, que não despertar para os seus deveres, para a reforma moral que ele precisa realizar e para o burilamento de si próprio, ele pode, ao desencarnar, vir a ter contato com regiões trevosas, onde ele se demorará por um tempo até que haja um despertamento mínimo que permita ele ser recolhido pelos maiores para dar continuidade aí numa nova encarnação a tentativa de elevação. Porque nós, quando consideramos a nossa estadia na Terra, nós vamos ter aí possibilidades de situações que vão nos acontecer de acordo com a nossa atitude, com aquilo que a gente predispõe vibratoriamente. Então, um indivíduo, por exemplo, que ele passa pela Terra usando um cargo político que ele tem para submeter a privação de pão, de água, de remédio, multidões. Quando ele estiver próximo de desencarnar e que ele passar um filme das suas ações nessa sua vilegiatura e ele vier a se arrepender de algo que ele tenha feito, ele pode até naquele momento ali receber o perdão de tantos quantos ele veio a prejudicar, mas acaba que já vai ser tarde para ele realizar algo de concreto enquanto encarnado nesse momento, porque ele já está para desencarnar. Nesse sentido, ele precisará aguardar uma nova oportunidade no corpo de carne para que ele possa, então, fazer as expiações e nelas reparar os atos nefandos que tenha cometido, as atrocidades que tenha feito. Até mesmo, gente, quando nós consideramos assumir um trabalho no bem. Porque, como naquela parábola dos trabalhadores da última hora, em que vai ser trago aí que o senhor daquela vinha foi chamando tantos quantos estavam ali pela beira do caminho ao longo do dia, e teve aquele que chegou, por exemplo, 3 horas da tarde, o serviço ia até às 6 e ganhou o mesmo salário de quem chegou lá às 6 da manhã.
Mas acontece que aquele que o senhor daquela vinha chamou para poder trabalhar nessa mesma lavoura, nessa mesma gleba, é alguém que já estava com uma predisposição moral para entrar como trabalhador da última hora. Porque se o indivíduo ele está entregue à perversidade, ao egoísmo, à preguiça, que são aí elementos que apodrecem as nossas possibilidades e que acaba que nos fazem perder um tempo enorme que a gente poderia estar aproveitando na prática do bem, e a gente perde esse tempo nessas vibrações nefandas, ele não seria ali contratado por aquele senhor da vinha para ir para aquele trabalho como trabalhador da última hora, porque ele está na predisposição mental do ócio, da arrogância, da preguiça, da inércia. Naturalmente que tantos quantos são recolhidos pelo Senhor ao longo daquele dia para ir para aquela gleba, é porque estavam, cada qual, na condição do caminho que o Senhor foi encontrando, no seu esforço máximo, no limite das suas forças. E por isso foram aceitos para ir para aquela lavoura e, ao longo ali das horas restantes, poderem dar o seu melhor. E, nesse sentido, também nós desconhecemos o que esse trabalhador fez antes daquele dia, onde ele pode já ter feito muito mais em trabalho nobre do que aquele que ficou desde as 6 da manhã trabalhando naquela leira. Então, por exemplo, uma situação que a gente percebe que é comum é quando, por exemplo, chega um novato ali no centro espírita e começa a se destacar, seja por uma mediunidade de psicografia, ou de psicofonia, ou de intuição, de vidência, de audiência. E esse destaque, ele começa aí a assumir trabalhos ali naquele centro e acaba tendo aí um avanço importante em pouco tempo. E geralmente aqueles que estão ali há mais tempo naquele centro espírita já começam a se ressentir dessa situação, a ter aquela ponta de inveja, de ciúme, daquele trabalhador que chegou ontem na percepção deles e já está assumindo tanta coisa, já tomou a frente, já está se destacando. Mas esquecem que esse espírito encarnado que chegou ali depois pode ter uma caminhada evolutiva acima dos que estavam ali naquele centro espírita, porque nós não consideramos só uma existência. Às vezes alguém que entra no espiritismo com 50 anos, né, velegiatura, numa existência anterior já havia construído muito mais em trabalho elevado, em feitos nesse sentido, do que o outro que nasceu no berço espírita, nessa velegiatura. E essas situações, comumente, elas vão acontecer até mesmo para nos pregar peças, para nos testar, para saber se eu estou ali naquele centro espírita, me gabando de estar tantos anos ali, ou de ter nascido no espiritismo, e nutrindo aí essa mediocridade, que é a nossa vaidade, porque é um atestado da mediunidade a questão de você ter algum diferencial quando você vai ter aquele trabalho que desponta para aquela área. Mas quando a gente fala da nossa arrogância em meio a essa situação acontecer, tem a ver com o atestado da nossa mediocridade terrestre, onde a gente acaba que, por estarmos em tal centro espírita, ou termos ajudado a fundar, ou já termos nascido no espiritismo, achar que isso pode ser um indício de uma superioridade nossa em relação ao outro que chegou ontem ali. Enquanto que a trajetória milenar do espírito é que vai dizer onde ele está realmente. Então, às vezes, é um espírito encarnado que nem vai ter contato com a doutrina espírita e tem uma elevação muito acima de outro
que passou uma vida no espiritismo. Por isso que essas situações elas acabam acontecendo para nos testar mesmo onde está a nossa humildade, a nossa lucidez. Porque nós, desejosos de seguir Jesus e de ser fiel ao seu chamado, estamos preocupados em ir para aquela gleba para o qual nós somos chamados, seja a hora que for, e darmos o nosso melhor, no limite da nossa força. Se não, em competir com quem quer que seja, em evidência, até porque a única vitória é aquela sobre mim mesma. E é curioso porque existem avanços que estão ainda vedados para a Terra, aguardando a erradicação das nossas guerras, das nossas intolerâncias e das atrocidades que nós ainda nos demoramos nela. Nesse sentido que muito do que ainda não pode ser revelado para nós, até quando a gente fala em termos de benesses, de facilitações, que pelos relatos que a gente tem ali de Kardec, do Chico e obras subsidiárias de espíritos que foram em ordens mais evoluídos, e trazem para nós alegrias que os habitantes dali fruem, que estão ainda distantes da nossa realidade na Terra. Porque nós aqui ainda estamos numa vibração de separativismo, de intolerância, de conflito. E nesse sentido, que se a gente considerar, por exemplo, algumas situações que acontecem no orbe hoje, como em Sudão, desde o início do conflito, que aconteceu em abril de 2023, lá, mais de 1,7 milhões de pessoas têm buscado médico atendimento em unidades de saúde, clínicas administradas móveis, hospitais, esses apoiados pelo Médicos Sem Fronteiras ali no Sudão. Mais de 320 mil pessoas foram admitidas nas enfermarias emergenciais. Então, aqui nós estamos falando de um contexto de um país dentro aí da Terra, onde as situações de restrições e de calamidades têm caído com todo o seu peso. E quando a gente considera, por exemplo, nós terráqueos, todos somos responsáveis por essas situações que acontecem aqui. Por isso, que se eu não for encontrado no meu esforço máximo, eu estarei aquém daquilo que eu deveria estar realizando. Inclusive, até quando a gente fala de fazer para além da minha força, que então aí a gente vai desenvolvendo mais esse areal, mas quando a nossa vontade ela é colocada a serviço dessa força, a gente consegue estar nesse nosso melhor possível e realmente arregaçando as nossas mangas, sermos encontrados como aquele trabalhador fiel, que não importa a hora que ele foi chamado, ele arregaçou a manga e foi, e permaneceu leal até o fim. Até porque, gente, nós aqui na Terra estamos num sopro na eternidade. 100 anos aqui nesse orbe encarnado é um cisco na trajetória milenar nossa de espíritos. Nesse sentido que o trabalho nessa vilegiatura pode ter começado ontem para aquele espírito encarnado, mas isso tem vista com o infinito, porque a gente ainda tem muito que realizar e que trabalhar. Se a gente considerar tanto enquanto a gente está encarnado, quando a gente desencarnar, estivermos aptos moralmente para continuar o trabalho no bem, seja onde for que nós sejamos chamados a continuar isso tem a ver com o esforço que vai varando os elos, que vai descerrando os tempos, cujas ampulhetas vão aí esvaziando e enchendo indefinidamente, porque é uma infinitude diante de nós que nós não abordamos. Se nós considerarmos, por exemplo, que Jesus diz que o Pai trabalha até hoje e Ele trabalha também, o que é o trabalho que Jesus já fez até aqui perto do nosso?
Se a gente considerar que Jesus, um espírito angélico, que teve aí a sua trajetória evolutiva até chegar a ser anjo, em orbes que já não existem mais, que já viraram poeira estelar, e que há 4,5 bilhões de anos plasmou a Terra e preparou ela para nos receber. E considerando aí que daquilo que nós sabemos, Jesus tem além da Terra outros 4 planetas sob seu comando direto, que tem ali no sistema trinário de Sírios, em que na região ali de um planeta habitável desse estreloso, tem aí um planeta perfeito que está sob o comando de Jesus. Temos aí na estrela binária de Capela, num outro planeta ali, em que há uma região também habitável ali, e que engloba esse outro planeta sob o comando do Cristo, que já deve hoje ser um mundo feliz, porque há 12 mil anos atrás era um mundo de regeneração, tanto que vieram capelinos para a Terra, a partir de 12 mil anos atrás, normalmente 7 mil anos atrás, de forma massiva, que houveram sido degradados de Capela pela transição planetária que lá estava acontecendo, para um mundo regenerado. Então, se há 12 mil anos atrás, né, esse planeta em Capela já era um mundo em regeneração, então hoje já deve ter subido e ser um mundo feliz. Um outro planeta que está aí sob o comando de Jesus é Quiron, que é um planeta mais primitivo que a Terra, e aqui a gente pode considerar que as experiências de um planeta são usadas em outras. Então a gente tem aí muitas das espécies que nós temos aqui semelhantes em Quiron. É um planeta com bastante rochas, mas bem maior que a Terra. Também o de Capela e Sírios é bem maior que a Terra. Mas quando a gente fala, por exemplo, de Quiron, que é um planeta primitivo, também está sob a tutela de Jesus, é morável, e ali você tem muitas rochas e tem muitas formas de vida, como tem aqui, numa similitude, mas é um planeta em que os homens lá ainda vivem em cavernas. E, inclusive, a gente tem relato de degradação que está acontecendo já da Terra para Quiron, de espíritos endurecidos, empedernidos no mal. E tem um 5º planeta que Jesus está plasmando e que também está sob a sua tutela direta. Então, daquilo que nós conhecemos, pelo menos 5 planetas sob o comando de Jesus, da sua cristitude. E nesse sentido que, se nós considerarmos esse espírito cuja envergadura crítica nós não temos condição de compreender, e todo o trabalho que ele já fez até aqui na Leira do Bem, tudo que ele já realizou, se nós considerarmos só da nossa situação, na nossa direção para nos auxiliar, desde ali da sua plasmação da Terra, mais de 4,5 bilhões de anos atrás, e diz que continua trabalhando até hoje, nós conseguimos ter uma noção do tanto que a gente ainda tem trabalho pela frente, enquanto espírito imortal. Por isso que a gente tem que ter cuidado para não perder tempo, porque quanto mais a gente anda no bem, mais veloz a gente fica e menos tempo a gente perde para ir em busca da nossa destinação. Porque a lei do progresso é inexorável, ela vai funcionar a revelia de mim mesma. Eu é que tenho que acompanhar, porque senão eu fico parada. Por exemplo, a gente sabe que a questão da dor, ela é necessária para a nossa evolução, o sofrimento não. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O indivíduo pode estar numa situação de dor, mas estar feliz, em paz, e, portanto, sem paralisar o seu processo e avançando no bem. Por isso que quando a gente considera, por exemplo, ali em Sudão,
Mais de 12 mil pacientes com lesões traumáticas por violentos ataques, incluindo crianças e mulheres, foram ali tratados pelo Médicos Sem Fronteiras. E 3 áreas do Sudão, como Darfur do Sul, Darfur do Norte e Khartoum, atenderam o enorme fluxo de feridos pacientes de guerra. Então, com mais de 13 milhões de pessoas em afetação, a crise de deslocamento se tornou maior dos últimos tempos. Então, aqui nós estamos considerando almas aí num local da Terra nesse momento, que estão passando situações crúcias. Se a gente pegar, por exemplo, os ataques em acampamentos para deslocados, você tem registros de novos ataques ao acampamento de Zanzan, em Darfur do Norte, em abril, e as equipes humanitárias de atendimento testemunharam a chegada de mais 10 mil pessoas, maioria crianças e mulheres, a Tawila, a 60 quilômetros de distância, em menos de 48 horas, nesse tempo aí, essa chegada massiva. Muitos em avançado estado de exaustão e desidratação. Por isso que a questão aí das situações que acontecem na Terra vão dizer para nós de muito trabalho, porque se nós considerássemos, por exemplo, que todos que estão hoje encarnados na Terra estivessem imbuídos do seu dever, da sua responsabilidade, isso acabaria sendo erradicado, esse estado de coisa. Porque cada qual estaria aí com a noção direta do seu dever, a empenhação nisso e correria atrás para diminuir o seu prejuízo perante as situações de necessidade e poder dar seu contributo. Nesse sentido que quando a gente realmente coloca a nossa vontade a serviço da nossa força, a gente faz essa alavanca girar. E aí a gente consegue realmente ir fazendo esse avanço e impingindo aí uma aceleração, uma velocidade nesse processo. Porque quanto mais eu desperto, mais veloz eu sou para poder fazer os serviços nobres. Como um rapaz que ele tinha, quando criança, dado uma facada no seu padrasto, que maltratava ele e os irmãos, e achou que esse padrasto tinha morrido. Ao achar isso, ele sai correndo de casa e não volta mais. Ele tinha 9 anos. E, na verdade, esse padrasto não havia morrido. E a mãe, ao ver que a criança tinha feito isso e sumido, ela acaba mandando esse padrasto embora e vai embora com os filhos para um outro local que não se sabe onde foi. E essa criança na rua acaba entrando na criminalidade, vem assassinar um homem quando o assaltava na rua, disfarçado de flanelinha, é recolhido como detento numa instituição para menores, onde fica até 21 anos. E ali dentro ele consegue fazer dos 16 aos 21 anos um verdadeiro salto, onde ele aprende uma profissão, continua ali, depois que ele havia entrado num curso que tinha ali para detentos, fazer outros cursos, acaba iniciando uma amizade ali com uma professora dele, eles acabam iniciando um relacionamento, depois, inclusive, quando ele saiu de lá aos 21 anos, eles foram morar juntos. E acabou que ele, desejoso, com essa vontade real de dar um destino novo para a trajetória dele nessa vilegiatura, não se deixou constranger pelo fato de estar preso numa instituição e pelo fato de, na cabeça dele, ter ali assassinado aquele padrasto, que depois ele ficou sabendo que, na verdade, não havia morrido, por uma revelação que o espírito do seu pai desencarnado deu
via intuição, e tinha, além disso, na sua mente, a questão do homem que ele havia assassinado. Mas mesmo ele sabendo, depois que o pai revelou para ele que, na verdade, o padrasto não havia desencarnado, mas mesmo ele sabendo que aquele homem no volante, quando ele assaltou ele, morreu por causa do tiro que ele deu nele, ele não se deixou parar nessas misérias e deu a volta por cima. E mesmo ali diante de tudo que ele trazia, da sua trajetória até ali, e até mesmo da limitação da sua liberdade em que ele estava, ele conseguiu avançar, porque ele quis realmente. Ele pôs a vontade a serviço dessa força, desse desejo. Como a gente pega, por exemplo, a trajetória de Paulo de Tarso, que houvera realizado matanças, torturas, diversas, incontáveis, aos cristãos, quando ele foi ter com Jesus na porta de Damasco, que na verdade foi o próprio Mestre que veio ao seu encontro. E ali, naquela situação, ele acabou que, ao estar ali diante do Mestre, ele teve toda aquela revolução naquela situação, e quando ele então percebe aquela situação, ele pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Então, tudo que ele havia tido de engano até ali, ele não se deixou vencer por isso. Ele, em meio às suas misérias, pela vontade que ele teve realmente de fazer diferente, de melhorar, ele foi em busca disso. Então, ele enfrentou preconceitos dos próprios cristãos, enfrentou aí tiranizações na sua direção, desconfianças. Inclusive, quando ele foi ter ali na Casa do Caminho com Pedro, João e outros, em que ele estava ali adoecido, esquálido, precisando de ajuda, eles não confiaram de pronto em acolher Paulo, por tudo que ele tinha feito antes. Foi depois ali de uma conversa que houve entre eles, e inclusive da orientação que eles tiveram tido do próprio Jesus para aquela situação, em que eles aceitaram Paulo ali, adoecido, precisando de ajuda, de tratamento. E então vai acontecer que, porque inclusive nós estamos falando aqui de um momento onde Estevão já havia morrido, cujo apedrejamento aconteceu devido à insuflação de Paulo, na época Saulo, e que na verdade era Saul, né? Mas aí colocou o O e ficou Saulo, o nome de Paulo antes, depois se tornou Paulo. E em sendo assim, tinha aí toda uma caminhada negra de Paulo e de angústias que ele plantou por onde passou e que o acompanharam ao longo da sua trajetória, como cristão e propagador da Boa Nova. Mas ele suplantou tudo isso e conseguiu fazer um destino diferente. Tanto que, quando ele já estava ali, depois que ele tinha ficado aqueles 3 anos no deserto, em que ele aprendeu muito com um casal ali que cristãos o ajudaram nesses primeiros momentos ali da nossa trajetória nova, enquanto ali a que Paulo estava iniciando, vai acontecer que, inclusive, esse casal é Priscila e Áquila, depois que ele fica esses 3 anos no deserto, ele já não era mais a mesma pessoa. E ele, então, vai para o local ali onde ele houvera nascido, e com a atividade de tecelão, porque é o que ele tinha aprendido ali quando criança, que seu pai o havia ensinado. Ele vai ganhar a sua vida, o pão de cada dia, nessa simplicidade,
E no momento específico, Pedro e os outros apóstolos pedem a ajuda dele para a disseminação da Boa Nova numa região que iriam fazê-la e descerrar, até pelas dificuldades ali que já vivia o cristianismo nascente da primeira hora. Então, ele foi ganhando a confiança aos poucos dos cristãos mesmo, e o seu testemunho foi tão eloquente, tão poderoso, que os próprios apóstolos mandaram chamá-lo para os ajudar na disseminação da Boa Nova. Que é quando então ele vai fazer a disseminação da Boa Nova para o mundo existente da época. Por isso ele é chamado apóstolo dos gentios, porque é ele que vai para todos os populachos, seja ateus ou não cristãos, de alguma outra denominação religiosa, quais eram, fazer a levação da mensagem de Jesus. E onde ele passa, inicia-se uma igreja. Ali, a princípio, doméstica, de poucas pessoas, mas que em cada qual depois iniciaria-se uma igreja, que ampliaria. Então, Paulo, com a sua ação robusta, moralmente, ele revolucionou o mundo da época, que é a própria mensagem de Jesus, a própria ação do Cristo na direção daquelas coletividades. Então, como essas situações nos mostram, a vontade de fato, quando a gente tem isso, a gente vai aonde a gente deseja. E nesse sentido que, se nós considerarmos a situação nossa enquanto espíritos cheios de débitos e que estamos tendo uma oportunidade de trabalhar com Jesus, é algo que nós precisamos aproveitar. Porque se a gente considerar, por exemplo, nós estarmos nessa velejatura como trabalhadores da última hora, não importa quando chegamos, mas que aqui estamos, e que estamos tendo contato aí com toda essa artilharia de revelações pela doutrina espírita que vem até nós, onde estamos aí na mesma língua e berço de um homem como Chico, porque a gente sabe que até mesmo a questão da tradução, ela pode ter algumas alterações de significâncias, e nós podendo ler os livros que foram tragos pela psicografia do Chico em português, porque formatamos a nossa linguagem no português pátrio, e podermos beber diretamente da mesma língua que ele, nos quais os livros foram escritos. E a própria questão, gente, da divulgação da doutrina espírita, de tudo que está sendo derramado na nossa direção, inclusive considerando as obras subsidiárias e a própria internet. Porque quando nós consideramos que nós estamos num tempo em que a internet ela distribui conteúdos para toda parte do mundo, e que nós podemos ter contato com bons conteúdos instrutivos, considerando aí a doutrina espírita, até mesmo quando a gente fala de livros, a forma como isso disseminou e facilitou, porque hoje, conforme nós temos o nosso canal, alguém pode estar escrevendo um livro em tempo real e disponibilizar isso na forma de um e-book. Ao mesmo tempo que ele está escrevendo, isso já está disponibilizado e quem deseja, com um clique, acessa. Então, essas facilitações são bênçãos na nossa direção que nós precisamos aproveitar para levar a Boa Nova, para divulgar a doutrina espírita, nessa tríade, porque a gente tem aí a filosofia, que são esses questionamentos existenciais, de onde vim, para onde vou, qual o motivo das interações que tenho, de onde estou. Nós temos aí a questão da ciência, que é a busca pela verdade, e temos aí a transcendência, a espiritualidade da religião. Então, por isso que Kardec já nos traria que o espiritismo é uma doutrina aí filosófica, científica e religiosa. Enquanto aí essas vertentes, porque existem muitas descobertas que não é nem o espiritismo
que vai fazer, mas a própria ciência, mas que já teve a sua antecipação na doutrina espírita, que diz que não tem a palavra final, porque os tempos estão abertos, estão progressando. Então, novas revelações vão acontecendo e vão sendo agregadas às nossas reflexões. Como, por exemplo, a série que o Geraldinho está fazendo da Espiritismo e Epigenética, em que ele está trazendo toda a questão daquilo que tem nas obras do Chico, de Kardec e subsidiárias, referente ao nosso processo até aqui, acrescidos das revelações que a ciência tem nos trago, das reflexões que a filosofia tem acontecido, porque acaba que nós precisamos examinar tudo e reter o que é bom, o que convém. Então, por isso que quando nós consideramos, por exemplo, a questão de tudo aquilo que está sendo trago para nós, e aqui, gente, incluindo como base o Evangelho de Jesus, que é a nossa mola mestra. Porque os ensinamentos de Jesus ali, contidos nos Evangelhos, traz para nós a moral do Cristo, que é o nosso norte. Todo o resto é consequência do movimento amoroso do Cristo na nossa direção. Como a gente pega, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a moral de Jesus derramada na nossa direção. Então, ali nós temos o Evangelho, aí, segundo a doutrina espírita, mas é o próprio Cristo redivivo, na terceira revelação, na nossa direção, porque ele não deixou de estar conosco, ele tem continuado a nos acompanhar e a caminhar conosco. Nesse sentido aqui, se a gente pega, por exemplo, em Táuila, uma moça chamada Rufaida estava abalando, enquanto no colo com Atran, que tem 5 meses de vida, estava com sintomas de sarampo. Então, você tem aí, desde o início de fevereiro, 90 casos suspeitos do sarampo ali naquele hospital. Então, as instituições humanitárias têm triplicado a capacidade de pediátrico leito e lançou aí uma campanha vacinatória que houver alcançado 18 mil crianças menores de 5 anos de idade. E temos aí o triste relato de 1 em cada 6 feridos de guerra tratados eram crianças. Então, trazendo aí crianças, às vezes, de 4 anos de idade, menos, até bebês, nós temos relatos aí, de sendo alcançados como armas de guerra. E por isso que esses tiros acabam chegando quando esses indivíduos estão fugindo de um acampamento com a sua família. Porque quando a gente fala, por exemplo, essa situação das artilharias e desses voos de tiros que acontecem, isso traz aí essa condição que se demore em algumas regiões do orbe e que estão realmente trazendo as nossas sombras, ainda as nossas chagas que acontecem. E nesse sentido que aquilo que nós possamos fazer em prol dos outros, que esteja ao nosso alcance, façamos. E por isso que nós, a partir disso, saberemos que para onde quer que nós olhemos, há necessidades não atendidas urgentes. E mesmo quando a gente fala, por exemplo, as instituições humanitárias que atuam no orbe afora, nós temos incidentes violentos contra essas equipes, contra seus suprimentos, veículos e infraestruturas. Como houvera sido registrado, desde o início da guerra ali no Sudão, mais de 80 incidentes desse tipo contra a instituição humanitária.
Então, você tem aí, por exemplo, a própria população do Sudão segue ameaçada e privada de alimento, invisibilizada, sem serviço básico vital, cuidado médico. Porque, inclusive, gente, às vezes quando acontece de chegar num dado local aquele cuidado médico, os populaços dali precisaram deslocar numa tentativa de fugir mesmo dos ataques. Então, acaba que, às vezes, as próprias unidades móveis de atendimentos humanitários precisam correr atrás de quem precisa, porque os populares não podem permanecer onde estão para receber aquele atendimento devido às artilharias de guerra na direção deles, até mesmo como uma forma de usá-los como armas de guerra, porque é uma forma de privá-los desse atendimento e de pressionar para os interesses que essas facções têm. Nesse sentido que acontecem aí em torno de 13 milhões que já houveram deslocados por causa do conflito, em torno de 4 milhões houveram cruzado a fronteira para vizinhos países como Sudão do Sul e Chad, e muitas estão em superlotados acampamentos ou improvisados abrigos, sem acesso à água, perspectiva de futuro, saúde ou comida. Então, você tem aí em torno de 60% dos 50 milhões de habitantes precisam de humanitária assistência no Sudão. Então, você tem ali como o único lugar no mundo onde oficialmente a fome foi declarada em locais vários. Então, são centenas de milhares de indivíduos em risco. Então, você tem tanta questão de campanha de vacinação interrompida, colapso do sistema de saúde, má condição de vida, impulsionando surtos como difteria, cólera e sarampo. Meninas e mulheres vivem sob ameaça sexual e violência, e os cuidados com a mental saúde para a sobrevivência dessa situação permanecem limitados muito. E tem também aí um quadro das piores crises de saúde infantil materna do mundo, onde 2 instalações apoiadas por instituições humanitárias em Niala, capital da Darfur do Sul, 26% das grávidas e lactantes procuravam atendimento com grave desnutrição. Então, você tem o período conhecido como desnutrição, pico de fome e malária como ameaças constantes a esses populaços, e a chuvosa estação que aproxima acaba que ameaça pioramento da situação que já é catastrófica, colapsosa, causando seja inundações, interrompendo os abastecimentos das rotas e isolando as pessoas ainda mais. Por isso que, de fato, são situações aí que trazem para nós a ponta de um iceberg, porque acaba que são conversas que precisam acontecer de um ponto a outro para que o auxílio possa chegar. E a questão, gente, das vinditas, dos ódios. Porque quando a gente tem, por exemplo, facções diferentes que usam indivíduos como armas de guerra, na verdade são retaliações vingosas. Então, um indivíduo que atua num dado local e acaba que sofre uma retaliação e vice-versa, porque aquilo vira um ioiô, um ping-pong sem fim, mostra que de ambas as partes a vingança permanece, o ódio. E nesse estado de coisa você não tem uma interrupção das barbaridades, das atrocidades que acontecem, porque o indivíduo, quando ele está tomado pelo ódio, pela vindita, ele perde a noção de si mesmo e do outro. Ele fica escravo daquelas vibrações, fascinado por aquelas ideias de vingança, e acaba levando a efeito uma série de elucubrações macabras que depois nem ele mesmo acredita que ele tenha sido capaz de realizar. E até mesmo há muitos relatos, os indivíduos que se envolvem nessas situações dizerem que não viram o que fizeram, que não eram eles que estavam ali,
Porque naturalmente que as obsessões de todo porte encontram um prato cheio nessa situação para poder fazer a festa deles. Porque quando a gente considera, por exemplo, um indivíduo que tem elucubrações e que fica ideando vingança, os obsessores naquela mesma faixa ficam instigando, incentivando ele a isso. Inclusive, fazendo isso piorar o seu horror. E nesse sentido, chegado nesse ponto, o indivíduo ele já começa a fazer muitas coisas, mas ele já está fascinado por obsessores, escravizado nas vibrações do próprio ódio. E já não tem nem força para parar a si mesmo, sair da garra dos obsessores, e não consegue sequer diminuir o seu ódio, transformar a sua raiva em amor. Por isso que são situações que nos cegam. Se a gente considerar, por exemplo, que a gente já vê tão pouco, considerando o mundo material, em torno de 0,5% com as nossas circuitarias aparelhônicas, a gente tem em torno de 5%, 4% do que a gente pode ver do mundo material. O mundo invisível, muito menos. Então, se a gente considerar, por exemplo, quando nós estamos tomados por vibrações sombrias, aí que a gente não vê nada mesmo. Porque o ódio, a intolerância, a ira nos cega, a gente perde qualquer ponta de lucidez que a gente podia ter até ali, e isso, inclusive, com a impactação no nosso organismo. Até quando a gente fala de aumento do batimento cardíaco, da pressão arterial, jogação de adrenalina na corrente sanguínea, que prepara para fugir ou atacar, que são claramente situações que nos obnubilam, que nos confundem. E nesse sentido, a gente entra aí no estado em que a gente perde o fio da meada do autocomando, porque mesmo que eu precise dessas alterações orgânicas para ter respostas melhores, eu só vou conseguir fazer isso aprimorando minha lucidez no amor, no perdão. Caso contrário, isso funciona para me desequilibrar, me enlouquecer, me fascinar. E chegado nesse ponto, eu vou ter atitudes hórridas, sem perceber aquilo de fato que está acontecendo. Porque, inclusive, uma das maneiras que nós fazemos para despejar toda a nossa cólera no outro e a nossa vindita é desconectarmos da realidade. Até porque nós não queremos que enxergar a realidade nos freie para não fazer aquilo. Então, para que a realidade que nós enxergamos não funcione como nos parar naquela ação ruim, a gente evita ver a realidade, porque a gente se compraz naquele ódio que está sentindo, naquela ação perversa que estamos realizando, e queremos realmente despejar a raiva que está dentro de nós, naquelas ações, em cima de alguém, e desconectar da realidade nos ajuda nisso. Então, é uma verdadeira alucinação, um estado de loucura, de desequilíbrio psíquico que nos toma e que respondem pelas diversas situações de conflitos, armados ou não, que acontecem no mundo. E quando a gente considera, por exemplo, que nós estamos em 2025, então a gente tem aí até o fim do século XXI como um período razoável, trago pelos bons espíritos, para nós estarmos aí um orbe regenerado. Então, um período aí, considerando aí esses 1000 anos de regeneração, que é um processo que a gente vai vivendo, em que tantos quantos estão aqui nessa leira, encarnada e desencarnada da Terra, vão evoluindo, até que chega num soar, considerando aí até o fim do século XXI, que nós adentraremos
a passagem definitiva de um mundo de prova e expiação para um mundo regenerado. Mas tantos quantos não acompanhem isso de forma importante podem ser recambiados para orbes inferiores, degradados. E considerando aqui também, gente, tantos quantos podem retardar o seu processo, não enquanto retroagir, mas enquanto uma paralisação diferenciada, como nos casos de autoextermínio. Porque sem ajuizarmos dos motivos que levam alguém a fazer isso, porque isso aí vai incluir tanto agravante quanto atenuante. Mas quando alguém interrompe a sua vida, ela está interrompendo a vida de trilhões de células e de micro-organismos que estão aqui comigo. Então, se a gente pegar, por exemplo, os casos de transplante de um fígado, por que tem tanta rejeição? Porque o espírito de um que recebeu aquele fígado como transplante, que veio de outro, tem dificuldade de aceitar o comando espiritual daquele que era o dono daquele fígado. Daí, até que aquele que recebeu o fígado tome o comando espiritual, substituindo o comando espiritual anterior daquelas células do fígado, pode iniciar uma rejeição que pode ser sem volta ou não. Porque se a gente pegar, por exemplo, uma célula do nosso fígado e tirar do nosso corpo e colocar numa placa de vidro, num laboratório, isso vira uma ameba, que é uma célula sem forma, sem uma função definida. Porque o que faz essa célula no meu corpo ser uma célula do fígado com as funções de uma célula do fígado? O meu espírito, que comanda isso. Então, a célula do fígado é um espírito rudimentar que está sob o meu comando, enquanto espírito. Nesse sentido, vai acontecer que o fato de eu já ter mais evolução do que o espírito que anima essa célula, faz com que ele esteja a meu serviço, mas é uma responsabilidade que eu tenho, de trazer esse espírito rudimentar para o bem, com os meus pensamentos, minhas palavras, sentimentos, atitudes. E aqui vale também para os outros micro-organismos, se a gente considerar, por exemplo, vírus, fungo, bactéria, que vivem conosco 10 vezes mais a quantidade das nossas células. Então, você tem 1 trilhão de células para cada quilo do corpo de um indivíduo. Se alguém tem 70 quilos, tem 70 trilhões de células no corpo. E tem 700 trilhões de micro-organismos, incluindo bactérias, todo esse pool de micro-organismos, que vai desde bactéria, a gente põe fungo, os vírus. Cada qual com ações importantes para a nossa movimentação. Mas que, ao mesmo tempo que eles nos auxiliam, nós estamos, enquanto o espírito que comanda toda essa circuitaria, tendo a responsabilidade e o dever de influenciá-los para o bem, com a nossa atitude. Então, alguém, por exemplo, como nós faláramos, que tem sentimento de vingança, de ódio, ou que se autoextermina, está prejudicando vibratoriamente todos os trilhões de micro-organismos e de células que traz consigo, que estão assimilando sentimentos sombrios ou que vão ter a sua trajetória interrompida. Até porque a gente considera que todas as vibrações sombrias que nós trazemos e opções que nos prejudicam são suicídios indiretos. Então, às vezes, um indivíduo ele pode não tomar diretamente um crack até vir a desencarnar, mas ele, com o uso dessa droga ou de outras ali correlatas que fazem ele ter um período de vida maior, mas que acaba vindo a ter comprometimentos irreversíveis, que é o caminho da droga, com a drogadição, vai acabar que, mesmo que ele não se mate de um momento para o outro, mas ele está no suicídio indireto. E esse suicídio indireto impacta negativamente pelo ensino que ele está dando para os seus micro-organismos e as suas células. E aqui nós poderíamos trazer também para em torno de nós, porque, como só não vai ser dito no Evangelho, é para a gente pregar o Evangelho a toda criatura, não é a todo ser humano apenas, a toda criatura. Então a gente tem aí, por exemplo, João Evangelista ali na ilha de Pátimos, pregou para os peixes. Temos aí São Francisco de Assis, que pregava para as cobras.
os gaviões, os lobos. Temos aí um relato do Chico de uma presença importante de formigas que estava acontecendo e que um senhor ali, vizinho, ia colocar um veneno para formiga para matar elas. Então o Chico teve um diálogo com as formigas. Ele falou: olha, gente, vocês estão aqui nesse ambiente que já tem ocupação aqui. Acaba que a presença de vocês está trazendo transtornos. Então é melhor que vocês voltem para o local de onde vocês vieram e não voltem para cá, porque senão o senhor do lado vai pôr veneno para vocês. E acabou que no dia seguinte a maior parte das formigas tinha ido embora, não tinha voltado. Algumas subversivas permaneceram ali no ambiente. O Chico disse: não, essas que são as restantes, que são as subversivas, então o jeito é elas morrerem com um veneno mesmo, porque elas não quiseram acatar a nossa orientação. Ou seja, ele pregou para as formigas e pôde ter esse diálogo com as formigas. Porque esse é o chamado de Jesus, para que a gente pregue o evangelho com o nosso testemunho, com a nossa palavra, com o nosso sentimento, com a nossa pensamento, a todo ser vivente, seja as nossas células, seja os nossos micro-organismos, seja os animais em torno de nós, as plantas. E por isso que quando a gente fala essa questão, por exemplo, de levar o evangelho, a boa nova, isso vai passar pelo nosso testemunho. Porque acaba que essa conversa, por exemplo, essa troca de figurinha que o Chico pôde ter com as formigas, tinha a ver com a autoridade moral que ele trazia para fazer isso. Porque se fosse alguém que não tivesse o embasamento, a prévia moral, ele poderia até falar ali meia dúzia de palavras e não ter qualquer efeito. Mas quando a gente fala de a evolução moral, é que vai nos dar essa condição de poder, de fato, levar a boa nova a toda criatura, que são seres que estão nessa interdependência conosco e que nós somos chamados a deixar de bom em cada um, seja o animal que for, seja plantas, seja os micróbios, as formas de vida que estiverem em torno de nós e em nós. Por isso que são experiências que nós somos convocados a realizar e que nós teremos aí, com essa vivência da caridade genuína, com o sono traz o Evangelho segundo o Espiritismo, podendo ver o desaparecimento das causas de todas as dissensões, e com isso também vão desaparecer e ser erradicado definitivamente da Terra as guerras e duelos. Porque quando a gente fala, por exemplo, de guerra, é o duelo de povo a povo. Por isso que essa é uma proposta que nos é feita de forma ingente, porque a partir do momento que nós podemos levar esse areal que passa aí pelo nosso testemunho, nós poderemos então de fato rompermos com o lixo moral, que é quando alguém guarda rancor e que termina por nos enfermar. O mal que alguém me faça não merece o nosso sacrifício, como São Joana de Ângeles, porque na verdade nós estamos testemunhando Jesus e precisamos lembrar dos feitos dele na nossa vida, porque os feitos de Jesus são maiores que as suas palavras, como São Bezerra de Menezes. Agora, sabemos que vamos deixar o nosso testemunho, mas cada qual é que tem a chave da mudança própria. Isso é portar dentro da alma. Se o indivíduo não tiver uma vontade suficientemente forte para mudar o seu destino, vai ficar sem mudar, ele vai ficar estacionado, talvez por séculos, milênios. E nesse sentido, que não vai ser possível mudar outrem sem que ele queira, mas eu acabo enfermando e arruinando a minha própria vida tentando fazer isso, como o Sono Freud nos traz. Porque, de fato, esse é um caminho porta dentro da alma.
mas somos chamados a dar o nosso testemunho. Se preciso for usando nossa palavra, mas sempre pelo nosso pensamento nobre, a nossa emoção elevada e a nossa ação na direção de deixar os bons frutos por onde passamos, em nós e fora de nós. E nesse sentido que nós vamos então ficando livres, seja da palavra que fere, da maldade que assombra, da angústia que chega, do cansaço que esgota, da ilusão que engana, do desafeto que afasta, da mentira que confunde, da mágoa que adoece, do orgulho que separa. Consono Ita, Portugal. Porque a gente vai então fazendo esse areal bendito, em que nós vamos então edificando uma destinação, uma roda sansara mais elevada, nova. E nesse sentido que quanto mais a gente é desafiado, quanto mais nós somos testados, melhor. Porque isso vai rompendo nossos entorpecimentos, vamos aspirando voos mais altos e vamos conseguindo então nesse caminho e fazendo as análises da nossa própria situação em tempo real, para já irmos corrigindo o quanto antes. E por isso Jesus traz para nós a parábola da ovelha perdida, em que ele vai nos dizer, nesse recorte do Evangelho, que aquele que houvera tido 100 ovelhas e uma delas se desviara, ele vai deixar as 99 sobre os montes e vai procurar a que está desviando. E quando encontrar essa ovelha desviada antes, ele vai se alegrar por ela mais do que pelas outras 99, que não estão desviadas. Então, é da vontade de Deus que não se perca nenhum dos pequeninos, seja a espécie que for, seja a forma de vida que for, seja no orbe que tiver, catalogado ou não. É o desejo do Senhor que nós alcancemos a boa nova, a partir da nossa ação concreta, todos os seres viventes. Inclusive porque a gente não delimita exatamente de onde que passa da matéria para o espírito, do espírito para a matéria, mas o espírito ele precisa da matéria para evoluir. Então, toda forma que se movimenta, que tem vida, precisa ser conduzida por nós a esse regaço, com a nossa ação nobre. Por isso que quanto mais a gente propaga o espiritualismo, as verdades que promanam de Jesus, nós estamos combatendo loucuras e suicídio de todo porte, porque no bojo disso estão os materialismos. Pelo fato da maior parte dos terráqueos ainda se comprazerem com as ilusões da matéria que merece do poder, e por isso que buscam enriquecimento e vantagens à custa do desequilíbrio, do adoecimento e da loucura de outros, é que nós ainda temos esse estado de coisa que assola. Mas, à medida que a gente vai fazendo esse despertamento e vamos levando tantos quantos, no limite de nossas forças, conseguimos para mais próximo de Jesus, vamos avançando rumo ao mundo de regeneração.